Cara, eu troço. Detei, obrigada. Boa noite, nós estamos com algumas pessoas aí, gente. Hoje nós estamos retomando esse formato. Então, se vocês puderem ir compartilhando com os amigos e grupos, nós agradecemos, tá? Sempre esses minutinhos, como a gente não está com o StreamYard, nós precisamos desses minutos para a gente conseguir compartilhar, tá? Quem já está acostumado e quiser já ir comentando a respeito da palestra de ontem da Flávia, pode aproveitar e a gente já lê, tá? Já dá um toque na gente como é que está som, imagem hoje, que a gente retomou depois de um tempão aqui, né? Se está dando para ouvir direitinho, se está em ordem. Valéria, Elô, Edmilson, Sandra, Heloísa, dando uma olhada para a gente. Fátima, obrigado, falou que o som está em ordem. Dá um toque para a gente se tem mais alguém, se está tudo bem realmente, porque a gente ficou como ficou esse período sem.
Valéria, tudo bem? Maria de Fátima também está por aí. Roberto, bem-vindo. Lívia, obrigado. Bom tá aí. Márcia de Paula está por aí também. Iracema, boa noite. Aparentemente tá tudo em ordem aí, né? Vanderlia Costa, Sandra, já falei. Tudo bem aí, então? Bom, gente, então vou pedir para a Ana fazer oração. Então, quem quiser fazer os comentários a respeito, quem já está acostumado, né? Quiser fazer os comentários a respeito da palestra de ontem, quem está entrando a primeira vez, normalmente a gente usa uns minutinhos para o pessoal comentar sobre a palestra da terça-feira e a gente comenta um pouquinho da palestra rapidinho, depois a gente dá os avisos e a gente entra na questão. Obrigado, Sandra. E para quem gosta de acompanhar o livro, hoje, por isso nós falamos, nós tentaremos encerrar a Lei de Liberdade e a questão 872 é uma questão, né? Vocês vão ver que é uma questão grande, que ela faz um resumo praticamente, principalmente da parte de livre-arbítrio e fatalidade, que são os temas que mais tempo a gente ficou durante esse período aí, que quase 3 meses, quase 4 meses, 3 meses com certeza fazendo a Lei de Liberdade, e hoje tanto que o item está dentro da Lei de Liberdade, é resumo teórico do móvel das ações humanas. Então quem quiser acompanhar na mão, acompanhar com o livro aí na mão, né, questão 872. Quem vai fazer oração? E aí a gente... Então, boa noite a todos. É uma alegria ter todos vocês conosco. E eu peço então que nos unamos em pensamento, levamos nosso pensamento a Deus. Coloquem sua água aí, quem está assistindo, né? Para que a espiritualidade já vá trabalhando nessa água, fluidificando, colocando o remédio necessário, não só para você, para seus familiares. Então, elevando nosso pensamento a Deus, eu gosto muito de lembrar da imagem de Cristo, de Jesus sorrindo, de Jesus nos abraçando. E com essa imagem, chegamos até Deus agradecendo a vida, a oportunidade de mais um dia. Cada dia uma oportunidade de nos melhorarmos, melhorar um pouquinho mais do que fomos ontem. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, nosso mestre querido, nosso irmão mais velho, que nos acompanha, que nos ajuda a levantar quando caímos, e muitas vezes nós pensamos que levantamos sozinhos, mas não, nunca estamos sós. A espiritualidade amiga está sempre conosco. Então, que entramos em sintonia sempre com os nossos amigos espirituais, nosso anjo da guarda. Gratidão a todos. Gratidão ao mentor espiritual desta casa de oração, a equipe espiritual que trabalha conosco no estudo do Livro dos Espíritos. Que nos ilumine, a todos nós aqui, vocês aí, que vocês sintam as vibrações de amor e paz já invadindo os seus lares, para que a gente consiga estudar, bater um papo, realmente trocar informações sobre o Evangelho do Cristo, para que a gente consiga nos tornar um pouquinho melhores a cada dia. Que assim seja. Assim seja. Márcia, boa noite. A Maria Aparecida é 872. Maria Aparecida, essa questão. Eu vi aqui 2 comentários. Um do Edmilson, que Edmilson falou que ele gostou muito da palestra da Flávia Mariana. A Mariana estava atrás. Muita gente falou boa noite, Mariana, no final, mas eu não falei nada para ela. Eu acho que deve ser o quarto da Mariana, imagino eu, né? Que é a filha dela, viu, Edmilson? Bocudo. Mas eu vi que mais alguém comentou depois, mas achei melhor não comentar. Alguém mais, eu vi mais um comentário só aqui a respeito da palestra de ontem. Maria José, a palestra de ontem foi demais. Nossa, a do ferro de passar a roupa e da máquina, eu falei para minhas filhas, mas elas foram lá, se queimaram, outra furou o dedo na máquina industrial. Foi aqui para nós em casa. Que bom. Maria Aparecida Ronque, bem-vinda. Sandra Mara, bem-vinda. Mais alguém? Mais algum comentário? Quem assistiu ontem? Heloísa, Valéria, não sei se estavam todos. Edmilson já falou que gostou da Mariana. Também não perde ponto, né, Edmilson? Olha lá, a Márcia está falando, tinha um nome Mariana bem grande.
Filha dela, gente. É que tem a foto também embaixo, que ela tava bem na frente da foto. Ela tava na frente, né? Tava com a foto. Mais algum comentário, gente? Iris, bem-vinda. Se tiver mais algum comentário, senão a gente vai dando os avisos, se por acaso aparecer. A Ivone está falando, eu gostei muito, ela foi maravilhosa. Obrigado, Ivone. Agora, esse mês ainda faltam 2 palestras de terça, né? Maria Aparecida Rua, que estava com a gente, falou que assistiu a palestra ontem, excelente. Semana que vem, se eu não me engano, é a Dalva, de Garça ou Galha. E a última é a Sandra Fiore, de Araraquara. Tá? Então, mês de maio, ainda faltam 2 palestras. Certo? Então, a palestra de ontem já foi. Nós começamos, né, a noite do estudo de hoje. No meio da tarde nós recebemos uma notícia muito boa, mais uma vez, da dona Sueli, que a filha colocou, falando que tinha melhorado bastante. E logo depois a Sueli desencarnou. Grande, para quem não conhece, grande trabalhadora, grande palestrante, escritora, faz um trabalho fantástico, extremamente simples, fazia um trabalho de divulgação maravilhoso. Estaria com a gente em julho. Aliás, nós precisamos tomar cuidado com os convidados. Já falei que nós precisamos avisar os convidados. O Manolo ia estar com a gente agora, dia 31 de maio, e a Sueli com a gente em julho. Os 2 desencarnaram faz pouco tempo. Então, os palestrantes capazes de não aceitar mais convite nosso. Mas é uma grande perda, realmente, a Sueli para o movimento espírita. Realmente vai fazer muita falta. Difícil a gente encontrar pessoas assim. Não vou nem falar mulheres, porque ela tinha uma capacidade fantástica. Quem a conheceu, quem não conheceu, ela estava toda semana com o Rafa Papa, que sempre está com a gente aqui na Rádio TV Espírita, fazendo um trabalho bacana. Mas tem muita coisa na internet para quem quiser conhecer, tem muitos livros muito bons. Josiane, realmente foi uma perda considerável. Já foi o Manolo há pouco tempo. Acho que a espiritualidade está querendo os bons lá, viu? Está deixando os ruinzinhos aqui. Marcelo, boa noite, estava fazendo falta. Certo? Hoje vocês viram, quem viu na página, está lá a publicação. Nós recebemos a doação da LET, 190 litros de leite tipo A, que já foram encaminhados para o asilo, já são diretamente enviados para o asilo aqui de Pederneiras. E a gente sempre pede, eu coloco cada 15 dias, né, que a gente recebe a doação, eu compartilho, eu peço para as pessoas compartilharem a publicação, como eu peço, vou falar aqui de novo, inclusive para os trabalhadores, para quem acompanha a página, nós sempre pedimos para as pessoas compartilharem as coisas que a gente põe na página, principalmente esse tipo de ação, né, da LET, que nesse momento eu sempre falo isso, se manteve 380 litros de leite tipo A, que a gente entrega diretamente para o asilo, é toda a demanda do asilo. Então nós fazemos propaganda sim, além do produto ser muito bom, é uma empresa que tem uma responsabilidade social incrível, né? Nesse momento que nós estamos passando, essa força que eles nos dão. E a mesma coisa dos textos, principalmente os textos dos nossos amigos, que escrevem os textos, se dedicam, estudam, perdem tempo para colocar uma opinião, um texto, uma mensagem. E então a gente pede para compartilhar, no mínimo, né? Eu sempre acho que é o mínimo que nós podemos fazer para agradecer o tempo que essas pessoas perdem, né, num bom sentido, para escrever, para colocar alguma coisa interessante para a gente. E tem sido textos muito legais. Hoje nós estamos com 8 colaboradores semanais, então tem um dia da semana que a gente está colocando 2 textos. Então nós sempre pedimos mesmo, sempre diga e as pessoas vão falar de novo, mas como o Alexandre é chato e tal. Sou chato mesmo, eu falei outro dia aqui no grupo, falei para a Ana e ela fica brava, no grupo do WhatsApp dos trabalhadores, eu falei que nós vamos criar um grupo de funerária, porque quando a gente fala que alguém desencarnou, que está doente, nossa gente, o que vem de mensagem, o que as pessoas compartilham, e nós precisamos compartilhar coisa boa, coisa ruim está lotado. Então eu falei que em vez de montar grupo Centro Espírita Amigos do Bem no WhatsApp, nós vamos colocar Notícias Fúnebres Amigos do Bem, porque aí bomba, aí nós temos muita gente comentando, compartilhando, e aí nós precisamos de coisa boa para fazer.
Então a gente sempre pede realmente para as pessoas participarem, compartilharem, enfim, de coisas que realmente façam bem para os outros, tá bom? Então, doação da LET, nós ainda estamos com a campanha da cesta básica, está muito complicado, gente. A arrecadação, nós não conseguimos o mês passado completar a quantidade que a gente precisava de cestas. Agora surgiu, né, parece que uma campanha do SESI, como eles fizeram a da marmita, vão fazer uma arrecadação de produtos para tentar atender, para tentar colaborar com as entidades que eles criaram essa parceria, e tomara que a gente consiga. A gente sabe que está complicado para todo mundo, né? A gente sempre fala isso. Hoje R$50 para qualquer família está fazendo muita falta, que dirá uma cesta básica, R$100, R$90 para a gente comprar. Mas tem gente numa situação muito mais complicada, muitas vezes, do que a gente. Então nós estamos ainda com uma dificuldade muito grande e pedindo colaboração para isso. Ainda estamos com as vendas das canecas. Tiveram algumas pessoas que compraram e deu uma atrasada, porque, para variar, né, toda essa crise no país, ainda tem muito produto que não está tendo matéria-prima, então atrasou. Então quem pediu a caneca cor-de-rosa, por exemplo, inclusive não vem, nós trocamos pela lilás que tinha, enfim. Então as canecas nós ainda temos, nós estamos vendendo para vender a caneca, para arrecadar, para poder comprar a cesta, tá? Tem a de plástico, que é essa branca, tem a de cerâmica, que é igualzinha, e tem a semitérmica, que aí elas são todas cinzas, né? E com as tampas e a base, aí variam as cores, amarela, verde, azul, lilás, não tem mais a rosa, preta, só, né? Só isso. Mas tem lá na página, a gente vai colocar de novo lá. Então quem tiver interesse e quiser comprar, muita gente já pergunta, mas manda para todo lugar? Nós mandamos lá para Zilmar, lá na Bahia, já chegou, foi tudo em ordem e tal, tá bom? Mas nós estamos precisando de muita ajuda. Amanhã, 7 horas da manhã, nós temos o Evangelho no Lar, das 7 às 7h40 mais ou menos, e amanhã à noite, 7h30, nós temos um bate-papo com o Divaldinho Matos de Votuporanga, falando sobre mediunidade. Ele é uma figuraça, muito engraçado, muito simpático, vale a pena quem puder participar com a gente amanhã às 7h30 da noite, tá bom? Os outros avisos eu dou depois: Educação Espírita Infantil no sábado às 11 horas, Mocidade às 11h30 no domingo, mas depois no final a gente reforça o aviso. A Márcia está fazendo um comentário aqui que hoje eu lendo alguns grupos, um monte de gente dizendo que vai se suicidar para não morrer de fome. Tá por aí, Márcia. As pessoas acham que não está tão sério, né? Mas está muito complicado. A gente tem visto, né? A gente tem sentido isso próximo da gente. Então nós estamos pedindo ajuda mesmo. Duda, bem-vindo. Marie, bem-vindo. Vocês estavam ontem na palestra. Se alguém quiser fazer mais algum comentário da palestra, depois a gente lê. Gente, hoje nós vamos parar um pouquinho antes os avisos, porque senão realmente nós não vamos conseguir tratar de uma questão só, da 872, que está é a última questão da Lei de Liberdade. Como a gente falou, né, essa lei nós tratamos aí mais de 3 meses, só dentro da Lei de Liberdade, e nós vamos perceber que dentro dessa 872 ele vai tratar muito da questão do livre-arbítrio e da fatalidade, que são os dois assuntos que realmente mais geraram comentários, que mais tempo a gente ficou, que mais a gente conversou, sobre determinismo, enfim, é um resumo, tanto que é esse o título, né? Para quem está com o livro na mão: Resumo Teórico do Móvel das Ações Humanas, tá? E hoje nós vamos precisar muito da ajuda de vocês, né? Para quem está entrando a primeira vez, a ideia é que vocês comentem, que vocês perguntem, mas principalmente comentem, nos ajudem com os comentários, nos ajudem com os raciocínios, porque hoje realmente é uma questão que ele vai resumir tudo isso que nós levamos 3 meses para conversar, né, para a gente estar aqui conversando com vocês, e que ele vai discutir hoje em uma questão só, fechando toda essa questão da Lei de Liberdade,
tá bom? Mais algum aviso aí? A Márcia está falando, fiquei muito triste, muito séria desigualdade social no Brasil e nos outros países em desenvolvimento. Márcia, infelizmente. Marcelo também está aí, fazia tempo que não estava. Carlos Abdala, boa noite. Quem está entrando a primeira vez, bem-vindo. Então o formato é esse, né? Nós vamos, aí Cláudia, se você for fazer a leitura, nós vamos sentindo como é que está indo, mas nós vamos perceber que os 3 primeiros parágrafos nós vamos tratar da questão do livre-arbítrio, né? Mas eu acho que pode ir parando por parágrafo para a gente comentar, para o pessoal da internet comentar, mas nós vamos perceber que os 3 primeiros tratam do livre-arbítrio, depois ele vai entrar em fatalidade. Então vai dependendo de vocês aí, dos comentários e como que está para a gente aproveitar ao máximo. A Maria de Fátima, como as pessoas podem ajudar? Maria de Fátima, tem na página, está fixado na nossa página, não sei se foi uma pergunta aqui, mas logo na página do Amigos do Bem do Face, está fixado a questão das cestas, tá? Da campanha das cestas. Nós deixamos lá uma conta e o Pix, né? Que hoje para a pessoa física é mais vantajoso que não tem taxa, tá? Nós estamos tentando, com a questão do dinheiro, nossa, Madá, boa noite. Com a questão do dinheiro, nem tanto, mas para as pessoas aqui da cidade, nós temos pedido de preferência a cesta. Mesmo que a cesta seja pequena, nós temos entregado a média, né? Nós fizemos uma cotação, mas nós temos pedido a cesta por um motivo muito simples, justamente dessa arrecadação de alimentos. Nós vamos perceber quando participarmos lá do SESI que nós vamos receber 500 pacotes de macarrão e não vem às vezes nenhum de feijão. Vem 100 de açúcar e não vem nenhum de, sei lá, de farinha. Então por isso que a gente optou pela cesta, porque quando a gente faz a campanha do alimento só, nós temos essa dificuldade, acaba vindo muita coisa. O macarrão é impressionante, né? Embora a gente na época do presencial a gente use muito, mas na hora de formar a cesta a gente acaba faltando o arroz, que a gente sabe que é mais caro, as pessoas não acabam dando pacote de 5 quilos, não é barato, né? Então por isso que a gente optou pela cesta. Mas como tem na página disponível a conta do centro, o Pix, tudo é em nome do centro. Essa conta nós abrimos justamente para a gente poder fazer essa campanha, né? Nós abrimos por conta disso e então tá lá. E as canecas, né? Para quem não quiser doar, só em relação a doar e não receber nada, nós temos a campanha da caneca, que nós estamos vendendo as canecas, arrecadando dinheiro para comprar as cestas, tá? A de cerâmica e a semitérmica é 50 e a de plástico é 35, né? E a de plástico é 35, tá? Então fica o convite. Obrigado, Maria de Fátima, por ter perguntado. Deixa eu só ver. Nossos irmãos evangélicos usam muito o Velho Testamento. Será que para muitos de nós tratar com a rédea curta não seria a melhor solução, já que tudo posso, mas não entender a mensagem de Paulo de Tarso? Carlos, eu acho que isso vai muito, inclusive a Flávia falou ontem na palestra, né? Ela usou muito isso. Vai da consciência de cada um, né? Nós vamos tratar muito disso aqui hoje, nessa questão, em relação à condição moral que nós estamos hoje no planeta, né? Em relação aos nossos irmãos evangélicos, eu vou dar minha opinião, depois a Cláudia várias pessoas perguntando se nós fazemos psicografia. Não, nós não fazemos psicografias. Quando voltarem as atividades presenciais, nós sempre indicamos alguns lugares que nós conhecemos, acreditamos no trabalho, sabemos que o trabalho é sério. Quando voltarem as atividades presenciais, sempre a gente divulga aqui os calendários, onde vai ter, tá? Então, voltando à pergunta do Carlos, eu vou responder por mim, não é pelo Amigos do Bem, pois a Cláudia e a Ana respondem rapidinho para a gente entrar nas questões. Eu não gosto muito dessa história da rédea curta em relação a usar que Deus vai castigar, né? E é dessa forma que eles usam a rédea curta, né? Olha, você não faça isso porque Deus pune, você vai para o inferno, se você fizer tal coisa Deus te castiga, Deus fica de mal. Então eu hoje, já com o mínimo de entendimento do que a doutrina nos oferece, não acho que seja, nós já passamos essa fase, né, na minha opinião. Muitos ainda precisam, tanto que estão ainda dentro
desses segmentos religiosos dentro dessas realidades. Talvez ainda precisem. Mas hoje, no atual estágio que está a humanidade, não vejo mais isso como necessário, né? Acho que nós já conseguimos passar dessa ideia, mesmo porque eu crio medo de Deus e não amor pelo Pai, né? Eu crio um verdadeiro pânico de que esse Deus que nós entendemos e que quase todas as religiões nos falam que é um Deus de amor, quando você fala que ele vai te jogar no inferno, que ele vai te queimar, que ele vai te judiar, que ele vai ficar de mal de você, que você vai... Eu não concordo muito. Então, eu acho que a rédea curta nesse sentido, em relação a você impor o medo em relação a isso, eu já, mesmo fazendo as minhas bobagens, sabendo das consequências que eu tenho, por ter escolhido equivocadamente, não consigo achar mais que nós precisamos dessa imagem tão perversa, tão cruel do Deus de Moisés, do Deus de Abraão, né? Não consigo. Se vocês quiserem comentar. Eu acredito que Jesus, quando veio, ele já veio para tirar essa imagem, né? Mostrando amor ao próximo, mostrando que todo erro tem a sua consequência, mas também tem chance de ser reparado. Então é mais fácil a gente entender pelo amor do que pela imposição, porque imposição não vai resolver nada, porque eu posso agir de uma maneira, pensar de outra, quer dizer, eu não estou progredindo moralmente, nem emocionalmente para isso, né? Eu tenho medo, não tenho amor, e é duro a gente viver com medo, viver restrito, viver, né? A gente não é amor isso. Eu vou mais pelo Cristo, quando ele trouxe o amor pra gente. Eu acabei de fazer um comentário a respeito, que quando era criança me passava muito essa imagem de um Deus que punia, que quando você morresse, se você tivesse feito mais coisas ruins, você ia para o inferno, que Deus tinha uma lista e ia marcando. Então, eu sofria muito com isso, porque era meio elevado, né? Então, a lista de coisa ruim assim na minha cabeça sempre pesava mais, estava maior. Aí depois, estudando, a gente vê que não é bem assim, são as consequências dos nossos atos. Aquilo que a Flávia falou ontem foi perfeito, tudo posso, mas nem tudo me convém. Aí a gente tem que parar, pensar e analisar. E ser rígido, às vezes vai acontecer o contrário. Só dá o direito de... O cara vai te processar, hein? Hã? Paulo vai te processar. Ah, tá, mas é muito legal, né? Hoje eu usei na minha aula lá com o meu aluno a frase, para ver o que ele achava, mas não comentei de onde veio. Não, eu ia falar que é da Flávia, Paulo abaixa aqui, pronto. Não, que a Flávia comentou ontem, eu errei na hora de... mas assim, às vezes a gente quer ser muito rígido, muito... Eu sou, não vou, mas aí dá ruim. Então eu acho que a gente tem que ensinar que Deus existe, que Deus é bom, e também dar o exemplo, porque se pretender educar uma criança, se pretender mostrar para um adulto, você tem que dar o exemplo. Não adianta você falar e não fazer. Aí, quer dizer, faz aquele lá, faz o que eu faço, mas não, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Então, fica o dito pelo não dito, punição, ser muito rígido não leva a nada. Pelo amor a gente consegue mais as coisas. Carlos, eu acho, não sei se era isso o comentário, mas depois qualquer coisa você volta na questão, tá bom? Então, gente, quem está com o livro na mão aí quiser acompanhar, a questão é 872, tá? Nós estamos no capítulo 10, Lei de Liberdade, é a última questão da Lei de Liberdade, 872 aí, tá bom? Vamos lá, Claudinha, 872. A questão do livre-arbítrio se pode resumir assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja incitado ao crime.
quer pelo meio onde ele se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe para ele quando, no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas, e como encarnado na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nos submetemos voluntariamente. Cabe à educação combater essas más tendências. Ela terá êxito nesse combate quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Vamos lá, comentar rapidinho, porque nós vamos ver que essas três coisas, falei para vocês, é um resumão de tudo que nós conversamos, né? Então a ideia é a gente trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre essa questão do livre-arbítrio e depois totalidade, para a gente fechar a questão, porque nós vamos ter 1 hora só para... Vamos lá, Cláudia, quer comentar primeiro, Ana? Quem ama? Pode ir? Posso. Pelo que eu entendi aqui, essa questão do livre-arbítrio não pode dizer que o homem é levado ao mal. Como já foi questionado em outros estudos, se o assassino, aquele que comete o assassinato, se ele já veio para isso. Por isso que a gente tem o livre-arbítrio, a gente pode ou não agir daquela forma. Pode depender das condições que a gente tem, do meio que vive, mas apesar de tudo isso, a gente sempre tem as escolhas a fazer na vida. Se eu vou partir para aquilo ou não. Porque aqui que fala voluntariamente. Cabe à educação combater essas más tendências. Seria o estudo, a perseverança no ato do bem, para que não caia no mal, não seja levado. Ele tem o livre-arbítrio, mas ele pode escolher. Não é porque ele cometeu um crime que ele veio para isso, foi a escolha dele. Foi isso que eu entendi. Ele que escolheu aquilo lá. Ninguém falou para ele, você vai voltar, você vai ser assassino, ou vai voltar, você vai ser... Ele escolheu prova, ele escolheu o que ele ia pensar. Mas o que ele vai fazer diante disso é a escolha dele, a hora que ele encarna aqui. O Pai, Deus, na sua criação de amor, Ele não faz seu filho para matar o outro, para judiar de ninguém, para certas barbaridades que a gente vê, né? O homem faz isso pelo livre-arbítrio, porque não aprendeu ainda, em alguns casos, né? Até fui questionada no celular do atendimento fraterno, uma pessoa me questionando a posição, o pensamento sobre aquele moço que matou aquelas crianças, enfim. Aí não vou entrar, porque aí dá um estudo, dá uma fala gigante. Mas eu entrei, eu falei muito com ele, aí eu dei o exemplo que eu falo sempre para o Alexandre: a pessoa que atira a bala, a pessoa atirou, ela tem a consequência do tiro. A bala perdida, ela não é perdida, ela vai realmente de encontro a quem precisava naquele momento. É o útil ao desagradável, como a gente fala, né? Então, ele fala isso, que Deus não fez nenhum filho para ser assassino ou para ser cruel. Isso é falta ainda de atendimento. Cabe à educação combater as más tendências. Mas qual é a educação? A educação do espírito, né? A educação moral, a educação do amor. Entender esse amor de Deus por nós e de nós para o próximo, que a gente ainda não tem. É essa educação que nos falta, né? Que as leis que ele fala aqui, das leis que regem essa natureza moral. Exatamente, as leis de Deus são perfeitas e fomos feitos para ser felizes e amar o próximo. Nós é que nos desviamos, né, dessas leis divinas. Bom, gente, depois vocês aproveitem os comentários aí para vocês participarem, Carlos que sempre participa e tal. Comentem, por favor, para ajudar a gente nessa questão. Mas é aquilo que nós falamos sempre, nós conversamos muito sobre o livre-arbítrio, né? Nós ficamos acho que quase mais de mês a gente conversando sobre o livre-arbítrio, e nesse primeiro parágrafo ele deixa
Tem 3 coisas nesse parágrafo extremamente importantes e que resumem muito tudo que nós conversamos. Primeira, questão do livre-arbítrio se pode resumir assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Pronto, já está resolvido. Ué, mas de novo, né, eu sempre digo isso, vocês já me ouviram falando isso, nós adoramos o livre-arbítrio para a gente fazer o que nós queremos, principalmente quando nós somos jovens, né? Quando nós começamos a achar que nós somos donos do próprio nariz, e nós somos donos do próprio nariz só no que é legal para nós sermos donos do próprio nariz, né? Nós adoramos ser dono do próprio nariz. Ah, mas eu já sou adulto para fazer tal coisa. Mas mãe, pai, continua pagando a minha conta? Mãe, pai, põe gasolina no meu carro? Mãe, pai, paga a minha faculdade? Então você não é dono do seu nariz coisa nenhuma. Vai ser dono do seu nariz na hora que você tomar todas as suas atitudes, tiverem as consequências de você, as suas escolhas, você responder pelas escolhas que você fez. Então a primeira coisa é isso. E mais importante do que tudo isso, nós precisamos sempre lembrar, para que a gente não esqueça, quando a gente começou a conversar lá atrás, que a questão do livre-arbítrio, muita gente, mesmo dentro da doutrina espírita, nós sempre conversamos e sempre ouvimos muita gente assim, ó, Deus nos deu o livre-arbítrio, então nós que saibamos usar. Não, Deus nos deu, nos criou, e nós estamos conquistando esse livre-arbítrio através das nossas ações. Isso é extremamente importante, parece uma coisa pequena e boba, mas eu vou dar o exemplo que nós conversamos lá atrás, quando nós falamos disso de livre-arbítrio. Vou fazer a pergunta e não vou continuar, porque senão nós vamos voltar de novo nesse assunto, nós vamos ficar mais 2h30 falando disso. Se Deus tivesse dado o livre-arbítrio para todo mundo igual, certo? Se Deus deu o livre-arbítrio para todos os seus filhos, não são todos iguais? Se Deus deu o livre-arbítrio, Ele não pode ter dado um pouquinho para Cláudia, um pouquinho para mim e um montão para Ana. Ele teria que ter dado a todos igual. Isso é verdade? Se nós trouxermos para o racional, seria racional nós entendermos que todos os seres humanos da Terra hoje encarnados têm o mesmo tipo de livre-arbítrio? Deu para todos exatamente igual? Ou cada um conquistou esse livre-arbítrio de acordo com a sua evolução? Claro que conquistou. E aí nós não vamos ficar discutindo aqui, porque nós já conversamos sobre isso, e isso está muito bem esclarecido por Kardec. Nós é que não estudamos Kardec, não gostamos muito de estudar, então nós escutamos essa bobagem, vamos repetindo que Deus deu livre-arbítrio e nós... Não é assim, porque a doutrina fala que não é assim, ponto. Nós não vamos voltar nesse assunto. Então, a primeira coisa disso: os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Por quê? Senão vai cair no que a Cláudia e a Ana falaram. Se é destino, se eu vou ser assassino, e o pai sabe, a espiritualidade sabe, qual é as minhas atitudes, qual a importância que elas vão ter nas escolhas que eu vou tomar? Se eu vim para ser assassino e vou ser assassino. E nós vamos falar lá na frente da tal da fatalidade, ou do determinismo. Claro que não pode ser assim. Então, e aí aqui ele fala mais uma coisa importante. Ele pode, por prova ou por expiação, escolher uma existência em que seja incitado ao crime. E mais, quer pelo meio onde ele se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham. Então, olha, aquilo que a gente sempre conversa aqui, desde que nós estamos falando disso. Lembra da regressão que nós destruímos, a Lúcia ficou brava com a gente lá? Ninguém precisa fazer regressão para descobrir quais são as más tendências. Quais são as provas que nós temos. Muita gente fala assim, nossa, eu queria tanto saber quais são as minhas provas nessa existência, qual é a minha expiação nessa. Expiação nós já sabemos, né? Tudo que é ruim nós falamos que é expiação, mas não é bem assim. Mas nós sempre nos questionamos, quais serão que são as nossas provas? É simples. Olha de verdade, com o olhar do espírito, quais são as suas maiores dificuldades em vencer algumas tendências. Quais? Dos vícios todos, morais e físicos. Nossa, desde adolescente que eu tenho uma tendência ao cigarro. Ah, mas não é porque o seu primo fumava.
Não, é porque eu tenho essa tendência, eu gosto. Nossa, aquele ali começou a roubar porque o outro ensinou. Mentira, ele começou a roubar porque ele gosta. É dele, é do espírito, veio nele. Ele tem essa tendência. Então o que ele está fazendo aqui? Qual é a prova dele? Vencer essa má tendência. Então aqui ele fala para nós claramente, ó, escolhendo uma existência que seja incitado ao crime. O crime que ele está falando aqui, gente, não é o crime de matar ninguém. Ao crime é o erro, ao equívoco. Então quando eu estou nesse sentido, é essa tendência que eu preciso vencer. É essa a prova, tá simples. E mais, se eu vou cometer esse equívoco ou não, é responsabilidade de quem? Que eles nos falam aqui. Minha. Exclusivamente minha. Como encarnado na faculdade, ceder ou resistir aos arrastamentos a que todos nos submetemos voluntariamente. Então, se eu vim com essa tendência e continuo a fazer, eu consegui vencer a prova que eu vim provavelmente passar nessa encarnação? Não. Por quê? Porque eu fui incitado e não mudei o rumo dessa conversa. Eu não quis mudar. Ah, mas eu tenho essa tendência. Então, você tem essa tendência, justamente esse que você tem que trabalhar. Nossa, mas é irresistível. Nós conversamos disso, acho que uma semana, não sei se foi a semana que a Ana não participou. É irresistível? O que os espíritos respondem? Claro que não. Claro que não. Não existe nada de irresistível para você. Você é que gosta daquilo que você foi fazer. Que não faz tantos esforços para melhorar. Eu não quero não fazer. Simples assim. Então, essa história do irresistível que nós falamos, não existe. E isso os espíritos vêm nos falando em toda essa questão da lei da liberdade. Então, o mais importante é isso. Nesse primeiro parágrafo, a primeira coisa que assusta todo mundo na hora que a gente fala disso, todo mundo que adora livre-arbítrio. Livre-arbítrio, conquista de quem? Minha, do espírito. Como? Através das desencarnações, do meu aprendizado. Como que eu uso o meu livre-arbítrio? Problema seu. Mas como assim problema meu, Alexandre? As suas escolhas vão determinar. Hoje é quarta-feira, 15 para as 9 da noite. Eu estou onde? No meio da pandemia, no bar assistindo o jogo de futebol. Escolha? Nossa, peguei Covid, mas Deus é injusto comigo. Não tem nada de injusto, cara pálida. Você foi no bar, no meio de um monte de gente, assistir jogo de futebol numa quarta-feira à noite, num ambiente fechado com frio. Pegou Covid. Culpa de quem? Do governador, do presidente, do prefeito? Não, a culpa é sua, que não se cuidou em relação a isso. Simples assim. Nossa. Esse é o tal do livre-arbítrio. Que eu gosto, vou repetir, eu gosto do livre-arbítrio para escolher o que eu quero fazer. Mas a hora que chega a conta de que aquilo que eu escolhi tem uma consequência, a consequência eu quero terceirizar. Se eu puder terceirizar com o obsessor, então, nossa, aí é uma maravilha para espírita. Simples desse jeito. E hoje, se preparem, que a 872 nós vamos tomar só cacetada. Porque é o resumo de tudo isso para que a gente entenda o que é esse tal de livre-arbítrio e o que é fatalidade. De que tudo que nós falamos até agora de lei de liberdade, em 3 meses, são escolhas nossas. Nós conquistamos essa liberdade. Assistido, eu acho que o Edmilson comentou agora há pouquinho, claro, aquilo que a gente sempre fala, desde que eu não vá ultrapassar e prejudicar tanto os outros, eu sou monitorado. Por quê? Porque nós somos crianças e precisamos desse monitoramento. Mas do contrário, as consequências são minhas. Esse é o tal do livre-arbítrio que nós adoramos falar dentro da doutrina espírita e que nós simplesmente acabamos esquecendo de quais são. Eu vi alguns comentários aqui, depois a gente vai para outro parágrafo. Oi, Antônio, boa noite. Falamos de você hoje, viu, Antônio? Eu e a Cláudia.
Mazinho, boa noite. Falou que está atrasado aí, tudo bem, depois eu desconto no que você paga. Mas eu vi mais algum comentário aqui. Exatamente, estou seguindo, é isso daí, Márcia. Boa noite, Antônio. Bom, vamos lá, Cláudio. Desprendido da matéria e no estado de Desprendido da matéria e no estado de erraticidade, o espírito procede à escolha de suas futuras existências corporais. De acordo com o grau de perfeição a que haja chegado, e é nisso, como dissemos, que consiste sobretudo o seu livre-arbítrio. Essa liberdade, a encarnação não a anula. Se ele concede a influência da matéria... Se ele cede, a influência da matéria é que sucumbe nas provas que por si mesmo escolheu, para ter quem o ajude a vencê-las. Concedido-lhe é invocar a assistência de Deus e dos espíritos bons. Deixa eu só ler. A Lourdes quebra um galhão pra gente. Que a Lourdes colocou aí, porque quem está acompanhando tem uma observação na frente, que é a questão 337, que ele faz uma relação sempre para a gente recordar. A 337, a Lourdes colocou para a gente, a união do espírito com o corpo pode ser imposta por Deus? Pode ser imposta, assim como as diferentes provas, sobretudo quando o espírito não está ainda apto a fazer uma escolha, com conhecimento de causa. Como expiações, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de tal criança, que pelo seu nascimento e a posição que terá no mundo, poderá vir a ser para ele um instrumento de castigo. Tá? Então essa questão, a 337, antes da Cláudia, só para a gente lembrar da 337, para a Cláudia e a Ana comentarem, o que ele fala aqui? Primeiro, de novo, ele desconstrói a conversa de espírita que fala que todos nós sentamos junto com o nosso mentor bonitinho, tomando café e falamos assim: olha, eu acho que eu queria nascer de olho azul e queria casar com uma família assim, com uma família assado, porque eu sei que eu vou conseguir, ou não, eu acho que eu devia passar uma situação mais complicada, porque não é assim, e está aqui na 337. Por que não é assim? Porque muitos de nós não estamos preparados ainda para saber, e olha o que eles falam para nós, para saber o que é melhor para mim. Só por isso. Não, e ele fala assim, que pode parecer um castigo, porque nós ainda temos esse olhar. Mas ele faz isso porque eu ainda não sei o que é melhor para mim. Eu acho que a Ana sempre usa o exemplo do Edgar. Ainda bem que Deus não atende todos os meus pedidos, porque eu não sei pedir. Então é por isso. Então o que eles fazem? Alexandre, deixa para nós aqui, nós sabemos o que é melhor para você. Então é nisso que ele está falando. Porque ele faz a questão 337, ele faz a referência, porque aqui vocês viram que ele fala, né? Essa liberdade de encarnação não anula. Se ele acede em frente da matéria, sucumbe às provas, por si mesmo escolheu. Por isso que ele faz o comentário das 337. Nem sempre nós escolhemos. Muitas vezes nos é imposto. Não só como expiação. Não entendam que isso é imposto só como expiação. Muitas vezes nos é colocado como prova também. Por quê? Porque é o melhor para nós. Porque o que nós iríamos escolher talvez não vá ser útil da maneira que nós estamos imaginando. Vamos lá? O que ele diz é exatamente isso. Já falou praticamente tudo, mas é ir encarnar no empurrão. Vai. Não tô pronto. Vai, né? E a hora que você vê, você tem que encarnar. Reencarnar, desculpa. Você tem que reencarnar. Porque muitas vezes não queremos, né? Sair do nosso estado de conforto e sabendo na espiritualidade o que a gente já fez de besteira, a gente ter uma noção na próxima reencarnação que a gente vai ter que passar. Eu não quero, simplesmente não quero. Então, por bondade divina e não castigo, Deus nos faz o reencarne
não voluntário, mas naquele empurrado. Vai, meu filho, vai que tem que ser agora, né? Aqui ele fala, mas que nós temos a assistência sempre da espiritualidade, dos bons espíritos. A gente pode vir não querendo reencarnar, mas não podemos esquecer que somos sempre assistidos pela providência divina, pelo nosso anjo da guarda, que sabe da nossa condição de não ter querendo vir, ele está aqui para ajudar a gente a passar, por Jesus que não nos desampara, pela providência divina, por Deus em si. Quer dizer, é impossível, a gente chega aqui, basta um pouco de boa vontade também para a gente estar em contato com essa espiritualidade que quer nos ajudar, né? Ter um pouquinho de ação, sair um pouco do lugar, né? Nos sentirmos menos coitadinhos e mais dependentes da nossa vida, que nós fizemos. Enfim, fizemos, erramos, vamos lá e vamos consertar. A espiritualidade está aí para ajudar. Claro, quer comentar alguma coisa? Nesse comentário da Ana, eu fiquei pensando, eles estão, a gente pede ajuda, né, mas vai muito da nossa vontade também. De querer ouvir, né? De querer ouvir e de querer fazer. Porque não tem a fiz sem querer. Porque a gente já viu muito isso aqui, que a gente não faz nada sem querer, não faz nada sem pensar, tudo passa pela nossa mente. Então eu acho que não adianta a gente ficar rogando, pedindo assistência de Deus, de Jesus, dos bons espíritos, se na hora que me vem alguma coisa boa para fazer eu me nego. Eu não quero estudar, eu não quero evoluir e fico pedindo ajuda para tudo. Eu peço, mas não me empenho. De que está valendo a minha encarnação aqui se eu não tiver a boa vontade de evoluir? E essa encarnação compulsória, né? Assim, vamos. Pode ser que a gente estacione, né? Não evolui. Então vamos, que nem disse o negócio que fiz da Dona Emília, não vou falar, vamos correr que a vida tá aí, né? Vamos aproveitar, mas eu sempre erro. Beleza, então vamos acertar agora, né? Para de errar. É simples assim. O vitimismo não cabe para nós mais. Simples desse jeito. Ai, mas eu faço tudo errado. Então para de fazer errado e para de resmungar, vai fazer direito. Ai, mas eu também tive uma infância tão difícil. Ai, que drama. Se vira, acorda para o mundo, porque nós precisamos andar para frente. O que aconteceu na infância não justifica o que está acontecendo agora. É isso que ele fala no primeiro parágrafo inteiro em questão do livre-arbítrio. Eu faço o meu agora, através das minhas escolhas. A lamentação do que teve, sinto informar, mas já foi. Use como exemplo, como aprendizado, para que não cometa o mesmo tipo de equívoco. Mas, olha, eu vou vencer, aqueles quadrinhos de motivacional e não sei o que, os coach da vida, que são tudo falido, quebrado, viraram coach da vida. Olha, eu vou vencer o dia é já. Muda a sua postura exatamente nesse momento. Não é com alguém, não é com a Cláudia me empurrando, com a Ana, não é com a doutrina espírita. Eu preciso entender que eu estou fazendo alguma coisa equivocada e estou colhendo em relação a isso. É isso que ele fala do livre-arbítrio esse tempo todo. Nós vamos fechar o livre-arbítrio agora com essa leitura da Cláudia. Nós vamos falar exatamente disso agora. Nossa, hoje não vou acabar essa questão, mas nem que... Pode. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. E isto a tal ponto está reconhecido que, no mundo, a censura ou o elogio são feitos à intenção, isto é, à vontade. Ora, quem diz vontade, diz liberdade. Nenhuma desculpa poderá, portanto, o homem buscar para os seus delitos, na sua organização física, sem abdicar da razão e da sua condição de ser humano, para se equiparar ao bruto. Se for assim, quanto ao mal, assim não poderia deixar de ser relativamente ao bem.
Mas, quando o homem pratica o bem, tem grande cuidado de averbar o fato à sua conta, como mérito, e não cogita de por ele gratificar os seus órgãos, o que prova que, por instinto, não renuncia a despeito da opinião dos preponentes de certos sistemas filosóficos, o mais belo privilégio de sua espécie, a liberdade de pensar. Quer comentar? Essa não precisa nem muita coisa, né? Essa para fechar o... Pelo que eu entendi aqui, se eu pratico mal, quer dizer, sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa de praticar o mal. Quer dizer, se eu não tivesse, eu estou praticando o mal porque eu vim para isso. Não fui eu que escolhi. Agora, quando eu pratico o bem, aí eu tenho que falar daquilo, porque aí tem que somar na minha conta. Se eu praticar o mal, eu tiro. Seria isso? Não precisa me falar que eu fiz o mal, não. Mas se eu fiz o bem, eu mesmo falo. Ou eu arrumo 1000 desculpas pro mal que eu fiz, né? Ou pro bem que eu não fiz. Aí entra o tal do foi sem querer, né? Então. Fiz sem pensar, foi sem querer, eu não queria ter feito, escapou. Tem um monte de desculpa aí que a gente inventa na hora que faz. Quer resolver um comentário para a gente? Não. Eu só vou fazer um comentário em relação aqui, que é exatamente o que a Cláudia falou, e a gente vai lá no comecinho do livre-arbítrio. Sem o livre-arbítrio, eu não tenho culpa nenhuma das bobagens que eu faço, mas também não tenho mérito nenhum nos acertos que eu tenho. Por quê? Porque veio pronto. Determinismo. Eu vou ser ruim. Então eu vou ser ruim. Eu vou ser bom. Então eu vou ser bom. É aquela história que a gente falou aqui o tempo inteiro. Fica sentado, porque vai acontecer. Vai dar tudo certo ou vai dar tudo errado, se nós acreditarmos no determinismo. Se nós não acreditarmos que nós podemos mudar cada minuto, que nós temos na nossa mão a mudança da nossa vida, do rumo da nossa vida, é a cada atitude que eu tomo. É isso que quer dizer o tal do livre-arbítrio. Então, e o que a Ana falou, eu dou a desculpa de quando eu faço o errado e dou a desculpa de quando eu não faço o certo também. É aquilo que eu falei. Nossa, gente, eu estou tão atarefado, mas eu estou trabalhando tanto. Aí você passa no bar, o cara está no bar no sábado à tarde. Não estou criticando ninguém que vá no bar sábado à tarde. Adoro um bar sábado à tarde. Mas não reclame que você não tem tempo. Porque você tem tempo. Por que você não está fazendo outra coisa melhor? Porque eu não quero. Volta na história do livre-arbítrio. Eu não quero fazer. Eu quero fazer outra coisa. Eu quero vagabundear. Direito seu. Nossa, Alexandre, direito seu. Volta na palestra da Flávia ontem. Tudo posso, nem tudo me convém. Mas tudo não me convém por quê? Porque você vai ter consequência disso. Não é o não me convém, nós precisamos tirar também, e acho que a Flávia não falou disso ontem, nós também temos que tirar esse nem tudo me convém, Paulo falando como se fosse religião. O que ele quis dizer com a frase, eu posso fazer o que eu quiser. Nem tudo me convém, por quê? Porque eu vou ser punido? Não, porque isso gera consequência. E as consequências, quando você tem escolhas equivocadas, são consequências normalmente ruins. Simples assim. Então nós precisamos também tirar essa imagem dessa frase pesada, quando a gente olha Paulo, falando isso, da religião, de que olha, nem tudo me convém porque você vai ser castigado, vai pecado. Não. Você pode fazer o que você quiser, você tem livre-arbítrio para fazer isso. E por que não convém? Porque não convém porque tem algumas coisas que você vai fazer ou vai deixar de fazer que vai gerar consequências complicadas. A Márcia lembrou, o texto de hoje na página é exatamente isso. 2 irmãos com os focos diferentes, resultados diferentes. Perfeito, Márcia, bem lembrado. É isso, gente. As escolhas são minhas. Segunda-feira à noite, estava passando a palestra do Humberto falando sobre uma frase de Jesus. Eu estava onde? Tomando cerveja com meus amigos. Você pode tomar cerveja com seus amigos na segunda-feira? Claro! Mas perdeu a chance de escutar uma palavra edificante. Mas eu mereço o meu momento de lazer. Claro! Escolha é sua fazer o lazer em vez de evoluir. Mas não reclame depois, não se faça de vítima. Nós não temos mais o direito do vitimismo.
A doutrina espírita não dá essa chance mais para nós. Nós não temos mais a condição de achar que nós somos crianças ainda, nesse sentido, de que o obsessor, ou a minha mãe, o meu pai, a minha avó, minha bisavó, é que são culpadas da minha vagabundice. Nossa, mas eu fui maltratado como... Tá bom, e agora vamos fazer o quê? Vamos maltratar também? Nós somos responsáveis. Mazinho está falando aqui, escolha é escolha, não fazer nada também é uma escolha, fazer o que quiser é uma escolha. Exatamente, Mazinho, por isso que eu falei, a hora que a Ana comentou, eu dou desculpa para as coisas erradas que eu faço, e nós damos desculpas para as coisas boas que nós não fazemos também. Quando eu posso fazer alguma coisa e não faço, a gente falava isso antes da pandemia, muita gente falava para nós, e algumas pessoas próximas, e eu dou exemplo, e depois as pessoas ficam bravas, porque sabem para quem eu estou falando, quando eu aposentar, você vai ver só o tanto que eu vou ajudar. Vocês já me ouviram falando aqui isso. Gente, aqui no Brasil, quando se aposentar, você vai precisar ser ajudado se você estiver vivo. A hora de ajudar é agora. Não é possível que, claro, não agora na pandemia, mas aqui eu falava, queria tanto ajudar, me sinto tão assim, eu queria arrumar alguma coisa para fazer, eu sinto que eu poderia fazer algo, e por que não faz? Por que não vai no asilo, uma terça-feira à tarde, meia hora, conversar com os velhinhos, que é o que eles querem, mais do que o leite que nós damos? Então, nós arrumamos desculpa para o que nós fazemos de errado e para o que nós não fazemos de certo. Em compensação, para o que a Cláudia falou, quando nós acertamos, nós queremos estátua. Facebook, Instagram. Mas estátua, né? Bom, falando em estátua, depois não posso, porque tem gente aqui que queria fazer estátua em centro espírita. Então, eu quero estátua quando eu acerto. Eu quero um busto, porque eu fiz uma ação maravilhosa. Agora, quando eu erro, eu não quero nem que comente. E quando eu deixo de fazer também, aí eu arrumo mil desculpas, como ela falou, mas eu estou trabalhando demais, eu estou estudando, eu trabalho de dia, estudo à noite. Gente, sabe o que eu fico com dó quando eu escuto isso? De verdade. Eu fico imaginando o coitado, né, do adolescente, do jovem, que fala assim, nossa, mas olha, eu não tenho tempo de ajudar, porque eu estou trabalhando demais, de dia estudando à noite. Eu fico imaginando, coitada da namorada, do namorado, porque se está trabalhando de dia, estudando à noite, não tem tempo para fazer nada, a namorada precisa arrumar outro, porque senão fica complicado. Então é desculpa que nós damos, gente. Nós damos desculpa para tudo. E a desculpa é exatamente o que a Ana comentou lá no parágrafo anterior. Eu não estou fazendo porque eu não quero fazer. Falta vontade. Não foi isso que você comentou agora um pouquinho? Falta vontade. É simples desse jeito. Está no Livro dos Espíritos? Está lá no 909, 919, para quem quiser ler. Não sei qual que é a pergunta que ele fala, que a gente pode superar. Sim, só falta vontade. 909. Fazemos poucos esforços. Quase nenhum, né? Eles falam para nós, na nossa cara. Vamos lá então. Cláudio, eu acho que você podia ler esses 3 parágrafos e a gente comentar, porque senão nós não vamos. Começa aqui, né? Aqui é fatalidade. Fatalidade. Vem aqui, vai para outra. Vai até, faz a fatalidade, né? Tá. Fatalidade com tudo aqui. A fatalidade, como vulgarmente é entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os sucessos da vida, qualquer que seja a importância deles. Se tal fosse a ordem das coisas, o homem seria qual máquina sem vontade. De que lhe serviria a inteligência se estivesse invariavelmente dominado em todos os seus atos pela força do destino? Semelhante doutrina, se verdadeira, conteria a destruição de toda a liberdade moral. Já não haveria para o homem responsabilidade, nem por conseguinte bem nem mal, crimes ou virtudes. Não seria possível que Deus, soberanamente justo, castigasse suas criaturas
por faltas cujo cometimento não dependera delas, nem que as recompensasse por virtudes de que nenhum mérito teriam. Ademais, tal lei seria a negação do progresso, porquanto o homem, tudo esperando da sorte, nada tentaria para melhorar sua posição, visto que não conseguiria ser mais nem menos. Contudo, a fatalidade não é uma palavra vã. Existe na posição que o homem ocupa na terra e nas funções que aí desempenha, em consequência do gênero de vida que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências boas ou más que lhe serão inerentes. Aí, porém, acaba a fatalidade, pois da sua vontade depende ceder ou não a essas tendências. Os pormenores dos acontecimentos, esses ficam subordinados às circunstâncias que ele próprio cria pelos seus atos, sendo que nessas circunstâncias podem os espíritos influir pelos pensamentos que surgiram. Quer comentar, Cláudia? Nossa, é complexo isso aqui. Pelo que eu entendi, a fatalidade ela é entendida como prévia e irrevogável. Já está no meu destino que aquilo ali, que aquela fatalidade vai acontecer. Só que muito depende dos meus atos, das minhas escolhas, do que eu vou fazer. Antes da Cláudia complementar, só para a gente lembrar. Quando a gente começou, a gente estava estudando fatalidade, só vou dar a definição para a Cláudia continuar o raciocínio dela, para a gente não perder. Lembra que os Espíritos nos dizem que fatalidade, como nós entendemos, e eles repetem aqui vulgarmente entendida, só o momento do nosso encarne e do nosso desencarne. Lembra disso? Sim. Então isso nós estudamos e os Espíritos nos falam. Fatalidade, como vocês entendem, só 2 momentos para vocês: do nascimento e do desencarne. Lembra ainda que junto com esse do desencarne teve uma discussão muito grande, nós ficamos quase 1 hora falando sobre isso. Mas então está determinado o momento da minha morte, mas falou que nós podemos mudar o gênero de vida, e ele fala aqui embaixo de novo. Então, só para a gente se localizar. Então, para os espíritos nos explicam que fatal só o momento do nosso reencarne e do nosso desencarne nessa existência. Vamos continuar. Então, fatalidade é aquilo que seria o meu nascimento e o meu desencarne. Então, tudo que vai acontecer na minha vida é determinado pelos meus atos. Vou dar um exemplo. Eu usei droga, fiz tudo. Tá, eu podia não ter feito, Verdade? mas eu fiz. Não. Nossa, a família está assistindo. Não, tem problema. É engraçadinho, né? Eu usei. Aí o meu corpo vai sofrer consequências desse. Eu vou falar que foi uma fatalidade? Não foi. Isso foi uma escolha minha. Está bem aqui, ó. As circunstâncias que ele próprio cria pelos seus atos. Assim como eu posso optar por uma alimentação natural, cuidar do meu corpo. Quer dizer, aí, se acontecer alguma coisa que eu desencarnar, foi uma fatalidade. Agora, eu ficar doente por abuso de bebida, ou de fumo, ou de álcool, um câncer, qualquer coisa que aconteça, por eu ter feito mau uso das minhas escolhas, eu não posso levar como fatalidade. Porque a culpa é minha, eu que escolhi. Quer dizer, não tem como eu falar que aquilo lá e Deus mandou isso. Não mandou, eu fiz porque eu quis. Foi o jeito que eu achei, porque é bem... Perfeito. O Antônio falou, mas o que não vem a ser uma escolha? Antônio, eu não entendi a pergunta. Não sei se foi no comentário que eu fiz ou no da Cláudia, mas o que não vem a ser uma escolha? Eu acho que a Cláudia respondeu antes de você, acho que você estava fazendo a pergunta, né? Seria a escolha do que eu vou fazer ou não? Mas tudo é escolha, né? É isso que a Cláudia falou, né? Todas as ações que eu tenho a partir de encarnado são escolhas minhas que eu conquistei com o meu livre-arbítrio. Lembra que a fatalidade está totalmente relacionada ao livre-arbítrio, né? Tanto que está dentro da lei de liberdade, que nós conversamos muito sobre isso. Então o que ele está falando é exatamente isso. Não sei se a Ana vai querer complementar,
Mas ele fala exatamente nesse sentido, né? E mais, ele repete o que ele falou lá em cima no livre-arbítrio, né? Como que eu posso ser responsabilizado por um ato certo ou por um ato equivocado se já está fatalmente decidido por mim na minha existência? O Edilson fez um peraí. comentário. O Antônio falou, referente ao que a Cláudia comentou, todas as ações como encarnados são escolhas. Exatamente, Antônio, perfeito. O Edmilson fez um resumo mesmo. Quando reencarnamos, temos uma programação Perfeito. no que teremos que passar, e são as provas, mas chegando aqui isso pode ser alterado, pois vai depender das nossas escolhas. E aí vai responder o que o Antônio comentou, aquela né? história do que veio para perder um braço, no final perdeu a ponta do dedo, né? Veio aqui predestinado, entre aspas, né, com um escopo, que ia perder um braço pelas atitudes que fez na outra encarnação, e chega aqui, ele faz muito mais do que estava previamente ali determinado. Ele entende, ama mais, aprende o trabalho, ele vai lá e perde a ponta do dedo, né? É exatamente isso que a gente está falando. A gente tem esse poder aí. Ou, em vez de perder o braço, ele perde a vida, porque está fazendo tanta besteira que o braço não vai resolver, que está envolvendo a sociedade, outras pessoas, e aí o braço só não resolve, não. É melhor tirar esse ser daqui. Sandra, você fez uma pergunta que eu estava esperando alguém fazer desde quando a gente começou essa questão da fatalidade e principalmente da fatalidade. A pergunta da Sandra é o seguinte: morrer de Covid é escolha ou tinha que desencarnar? Olha, Sandra, eu conversando com o Bacelli sobre isso, porque ele fez um texto que eu fui questioná-lo sobre essa questão, e o próprio Sérgio, o dia que esteve com a gente aqui, eu não sei se vocês vão lembrar, mas o Sérgio fez um comentário muito superficial sobre esse assunto, comentando que tinha uma pessoa da família da Marlene que estava no Covid, que eles estavam fazendo oração, mas eu não sei se vocês vão lembrar, mas ele fez um comentário muito por cima justamente sobre esse texto do Bacelli, justificando que a espiritualidade havia dito que muitos estavam desencarnando, e aqui eu vou falar, estou reproduzindo o contexto em que foi conversado, de que o desencarne pelo Covid estaria sendo um benefício para muitos que passariam por sofrimentos na matéria muito mais complicados. Se eu concordo ou não, não tenho essa capacidade de concordar ou não, tenho meus questionamentos que eu fiz. A minha opinião, pela pergunta da Sandra, morrer de Covid é escolha, eu tinha que desencarnar, vai provavelmente, Sandra, e eu vou responder pelo meu entendimento em relação a isso que nós estamos conversando, ao gênero de vida e de morte. Então, provavelmente, quem está desencarnando pelo Covid, o gênero de morte provavelmente seria semelhante. Por quê? Similar. Por quê? Porque não existe o acaso. Então, ninguém está desencarnando por Covid sem ter que desencarnar. Nossa, Alexandre, mas estão desencarnadas 400 mil pessoas no Brasil. Será que desencarnariam 400 mil pessoas no Brasil num período de 1 ano e pouco, se não tivesse o Covid? Provavelmente não. Mas desencarnariam por esse gênero de morte. O que é gênero de morte que a gente estudou tanto? Por uma doença que faria com que os órgãos cessassem dessa maneira, possivelmente. Mas então quer dizer que lá, aí voltamos a 1 ano atrás, quando a gente estava estudando flagelos destruidores, quando começou a pandemia, de que vai voltar naquela história. Eu aproveito a situação que foi causada pela humanidade, não foi por espiritualidade, por divindade, por ninguém. A pandemia foi causada pelo ser humano, e as consequências que a pandemia causada pelo ser humano está trazendo são as consequências de várias mortes, de milhares, de milhões de mortes. Então é esse o entendimento. Foi essa conversa que eu tive, a explicação do Bacelli em relação à espiritualidade.
a pergunta sempre que eu fiz foi essa: mas em 1 ano e 2 meses teriam morrido 400 mil pessoas no Brasil se não tivesse acontecido o Covid? Provavelmente não. Mas essas 400 e poucas mil pessoas desencarnariam pelo gênero de morte desse tipo. Ah, mas Alexandre, então quer dizer que não sei quem não tem culpa, esse não tem culpa? Nada a ver com culpa de um ou de outro. O que nós precisamos entender é que a pandemia foi causada pelo homem e as consequências estão sendo colhidas pelo homem, pelo ser humano. Simples assim. Então, e a espiritualidade está agindo tanto para amparar tudo isso, porque, claro, eu imagino que o volume de desencarne foi muito maior do que aconteceria naturalmente nesse período, tanto que é uma pandemia, como nós já tivemos outras no planeta, nessa situação do planeta Terra já, e de que foram necessárias. Por que necessárias, Alexandre? Mas que cruel! Perdi um amigo, perdi parente, perdi uma pessoa querida. Quantos de nós perdemos pessoas queridas para o câncer? Quantos de nós perdemos pessoas queridas por um acidente de carro? Quantas pessoas de nós perdemos pessoas por suicídio? Por assassinato? Nós tivemos o caso do menino que foi assassinado pelo padrasto. Nós tivemos o caso da menina que foi... Enfim, nós vamos aumentar o leque para tudo isso, para tentar justificar. Então, óbvio que a pergunta foi essa, eu estou respondendo em relação a... Claro que se fosse uma situação normal, nós não teríamos 400 e poucas mil mortes no período de 1 ano no Brasil. Mas nós não podemos deixar de entender que a pandemia foi causada por nós e o efeito teve a causa, nós causamos isso e estamos recebendo o efeito em relação a isso. Simples assim. Não vamos entrar, perder tempo em discutir se fulano está certo, se podia ter vacina antes, se tal remédio funcionava, se tal remédio não funcionava. Nós nem podemos entrar muito nessa questão, porque nós ainda estamos discutindo se nós temos que usar máscara ou não. Nós ainda estamos discutindo se é para aglomerar ou não. Então, não vamos entrar... Então, a questão foi essa. Se o Covid, né, a pergunta da Sandra comentou em relação a se morrer de Covid é escolha ou tinha que desencarnar. Eu acho que dá para a gente pensar as duas situações, né? Provavelmente eu escolhi o gênero de morte e o Covid. Eu aproveitei, a espiritualidade aproveitou, eu aproveitei a situação para que o desencarne fosse dessa maneira. Como você diz, útil ou desagradável. A espiritualidade vai unir o útil ao desagradável, que é o desencarne de qualquer pessoa querida. É o tal da bala perdida, é o tal do acidente de carro, que uma pessoa vem a 200 por hora e você está dirigindo certinho, bonitinho, com a tua família, normal, e de repente você bate de frente, esse cara bate de frente. O que você fez para isso acontecer? Nada, você não fez nada, né? Simone está falando assim, para recolher da terra pessoas que não conseguiram perdoar, para haver um mundo novo, uma mudança no mundo melhor. Simone, se nós pensarmos assim, então quer dizer que nós imaginaríamos que o Covid só levou devedores, né? E não acredito nisso, né? Nós não podemos acreditar nisso. Nós podemos acreditar que cada um que está desencarnando precisava desencarnar. Nós precisamos entender claramente que o desencarne e a maneira do desencarne é necessário para que todo mundo evolua. Como o Alexandre disse, às vezes, Simone, essa pessoa desencarnaria sofrendo muito mais com uma outra doença ou com algum problema muito mais sério que o Covid levou em pouco tempo. Às vezes até uma bênção para que ela diminuiu. Foi essa a explicação, por isso que eu estou falando para vocês. Mas, gente, e não dá para... E também tem o outro lado daquela pessoa que vai no vucu-vucu, que vai no baile, que vai não sei o que faz um monte de coisa e acaba pegando Covid por imprudência. Então, não dá para você pegar 400 mil pessoas e falar, é isso, né? Não tem um padrão, e nós não temos nem quem como... somos nós, né? Nem tem como avaliar essa situação. O que nós podemos entender em relação à pergunta, e eu estou respondendo em relação ao que eu perguntei para outras pessoas que talvez saibam mais do que eu, tenham informações maiores do que a minha, é nesse sentido, de que muitos estão retornando à realidade espiritual, inclusive por méritos,
para que não passassem por uma doença, por exemplo, um gênero. Lembra que nós estamos falando de gênero de vida e gênero de morte. Então, por exemplo, um gênero de morte através do Covid, eu, Alexandre, entendo que pode ser, por exemplo, o mesmo tipo de gênero de morte de alguém que ia passar por um câncer, que ia passar por uma doença degenerativa. Então, desencarnou com 5 dias de UTI. E o que um câncer levaria 1 ano e meio. E a gente já conversou isso aqui, o tanto destrói não só a pessoa, como todo mundo que está em volta. Não que o Covid não esteja fazendo isso, pelo amor de Deus, né? Mas não é isso. Então a Sandra está falando, uns pegam e morrem, outros só uma gripe, outros assintomáticos. Então, exatamente. Não tem um padrão Sandra. definido. Nós não temos padrão nem da doença. Que dirá qual seria a nossa prepotência em identificar quem está desencarnando por mérito ou por demérito, né? O Mazinho está aqui, gente, não vamos acabar. Eu vou fazer a do Mazinho, nós vamos. Acho prematuro chegarmos a qualquer conclusão das passagens no meio da pandemia. Talvez não tenhamos permissão ou desenvolvimento suficiente para sabermos. É exatamente o que a gente ouviu, Mazinho. Assim, eu fiquei... Foi muito de encontro com alguns questionamentos que eu tinha feito, muito nesse sentido. Quando a gente fala em gênero de morte, eu imagino isso. Quer dizer, eu teria escolhido um gênero de morte, que seria uma doença, e o Covid vem e me leva em 5 dias, em vez de eu passar por um processo doloroso de um câncer, por exemplo, de 1 ano, né? Então, mas é isso que eu falo, gente, não dá para fechar a questão. Nós não podemos querer, nem ter a pretensão de imaginar e falar, não, aquele ali foi porque ele era ruim, não, aquele ali foi porque era bom, não, olha, aquilo... O que nós temos certeza, que fica muito claro, desde lá dos flagelos destruidores que nós estudamos, é de que a pandemia foi causada pelo ser humano. E as consequências disso nós estamos colhendo. Nossa, mas coitada da minha vozinha, não tinha nada a ver com isso. Tinha, porque senão estava encarnada no planeta Terra. Se ela fosse um espírito que ela não tinha que passar por esse tipo de vicissitude, ela não estaria encarnada aqui. Por exemplo, olha, e aí é mais uma suposição da cabeça do Alexandre maluca. Por que nós não temos criança morrendo de Covid, ou pouquíssimo? Não é para refletir? Se nós estamos falando em espiritualidade, se tem alguma justificativa ou não tem justificativa? Nós já não estamos recebendo espíritos que teoricamente estariam se preparando ou já estariam em condições de um mundo regenerado? Não sei, fica como reflexão, e é puro chute, é isso que eu estou falando. São questionamentos que nós temos que fazer, que nós temos que pensar, mas a primeira grande coisa que nós precisamos tirar, a primeira coisa que nós... Simone, não é pouco, é sim, a porcentagem de criança em relação à quantidade de morte no mundo de criança para adultos é muito pequena, e eu não estou diminuindo a importância de ter morrido criança, de novo, mas... Pegue em porcentagem as faixas etárias e nós vamos ver. Então, mas ver um número grande e ver para mim a porcentagem. É a mesma coisa. Se nós estamos falando de uma população de menos de 3% de contaminado morrendo, ver a quantidade de criança que está em relação a isso, né? Então vamos lá tentar fazer... Ana, Cláudio, acho que você podia ler esses 3 aqui e depois só o penúltimo. Esse daqui nós vamos deixar. Sim. Isso. A fatalidade, portanto, está nos acontecimentos que se apresentam por serem estes consequências da escolha que o Espírito fez da sua existência de homem. Pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos, visto ser possível ao homem, pela sua prudência, modificar-lhes o curso. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral. Na morte é que o homem se acha submetido em absoluto à inexorável lei da fatalidade, pois não pode escapar à sentença que lhe marca o termo da existência, nem ao gênero de morte que haja de cortar a esta o fio. Segundo a doutrina vulgar, de si mesmo tiraria o homem todos os seus instintos, que então proviriam ou da sua organização física, pela qual nenhuma responsabilidade lhe toca, ou da sua própria natureza, caso em que lícito lhe seria procurar
desculpar-se consigo mesmo, dizendo não lhe pertencer a culpa de ser feito como é. Muito mais moral se mostra, indiscutivelmente, a doutrina espírita. Ela admite no homem o livre-arbítrio, em toda a sua plenitude. E se lhe diz que, praticando o mal, ele cede a uma sugestão estranha e má, em nada lhe diminui a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir, o que, evidentemente, lhe é muito mais fácil do que lutar contra a sua própria natureza. Assim, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre cerrar ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo, induzindo-o ao mal. Como pode cerrá-los à voz material daquele que lhe fale ostensivamente? Pode-o pela ação da sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando para tal fim a assistência dos espíritos bons. Foi o que Jesus nos ensinou por meio da sublime prece, que é a oração dominical, quando manda que digamos: não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livra-nos do mal. Quer comentar? De novo, gente, é tudo muito Voltou. resumo do que a gente estava falando, mas faz esse comentário e a gente faz o último parágrafo depois. Aqui nos dois primeiros falou que fatalidade é a hora da morte. Daquilo que a gente tinha comentado, Aquilo lembra, que a gente né? já... Do encarne e do desencarne. Sim, no encarne. E aqui nessa, tem uma parte aqui que não... a gente costuma dizer que não pertence à culpa de ter sido feito como é. Eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Deus me fez assim. Eu nasci assim, né? Eu Okay. nasci assim. Então, é a síndrome de Gabriela, né? Eu sou assim mesmo, por que eu vou mudar? Então, isso daqui não dá pra... É o homem que está escolhendo. Não tem como, porque E Jesus ensinou, né? A gente a rezar, a gente a pedir forças, mas eu ainda falo que vai a nossa vontade também. Eu posso pedir e não me esforçar. Quer dizer, não vai adiantar nada eu rezar, posso rezar não sei quantas orações aí e pedir, mas se eu não fizer, o que vale tudo aquilo? Eu acho que volta também no que a gente já tinha falado lá atrás. Por isso que eu falei para vocês, essa 870, ela vai fazer um resumão e ela vem batendo muito nisso. Quer ver o comentário? Não. Olha, desses 3 parágrafos da Cláudia comentou, eu tenho uma passagem aqui que eu acho muito marcante para nós espíritas, né? Ele admite o homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude. E se lhe diz que, praticando o mal, ele cede a uma sugestão estranha e má, ou seja, ao espírito companheiro, obsessor ou que influencia, em nada lhe diminui a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir, que evidentemente lhe é muito fácil do que lutar contra a sua própria natureza. Então o que ele está falando aqui para nós de novo? O Carlos está falando, ou síndrome de Peter Pan, sempre sem responsabilidade. Exatamente, Carlos. Então o que ele está falando para nós aqui, para nós espíritas? Você viu que ele fala para nós aqui da doutrina espírita uma das poucas vezes claramente em relação a essa questão, né? Então ele fala o seguinte, não venha com a desculpinha esfarrapada de que você foi influenciado. Por quê? Porque você tinha o seu livre-arbítrio para resistir, para que isso não acontecesse. E aí seria o seu mérito. E aí a Cláudia lembrou, né? Foi o que Deus pode-o pela ação da sua vontade, pedindo a Deus força necessária e reclamando para tal fim a assistência dos espíritos bons. Não estou dando conta. Aquilo que a gente sempre fala, quando a gente fala de orações, parece que a gente está brincando. Não estou dando conta. Eu estou achando que eu vou escorregar. Me ajuda, pelo amor de Deus, aí dá uma força, que eu preciso desse amparo. É nesse sentido que ele fala das orações. E não das orações que normalmente nós fazemos quando a batata já assou, né? Aí nós lembramos de fazer oração. Quando nós já fizemos a besteira e vai alguém descobrir, aí nós apelamos para tudo que é santo, anjo, para qualquer um.
Ai meu Deus, e agora? Pelo amor de Deus, me ajuda. E ajuda a fazer o quê? Se você já fez a besteira. Você está pedindo para o outro não descobrir, né? Essa que é a oração. Nós precisamos ser corajosos e fazer as orações verdadeiras, né? Eu fiz a besteira e quando eu vou pedir para a ajuda dos espíritos, eu quero que o outro não descubra a besteira que eu fiz. Porque eu já fiz. O que ele fala aqui da oração dominical: não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livra-nos do mal. Como que eu te livro do mal? Te intuindo agora. De novo, a escolha de quem? Sua. Não adianta vir fazer oração depois que já fez a besteira, e nós fazemos isso constantemente. O que nós pedimos é que o outro não descubra a bobagem que eu fiz. Ai meu Deus, e agora? Não, e agora encara a situação. Não, mas pelo amor de Deus. Não, mas já fez. A escolha já está feita. A ação você cometeu. Como é que eu faço agora então? Repara. Não adianta pedir para a espiritualidade esconder o erro. Repara. Vai lá, encara a situação e fala: eu realmente fiz bobagem. E tem como arrumar? Tem. Some daqui da minha frente. Então vira as costas e vai embora. Vou fazer o quê? Gente, agora eu vou pedir para a Cláudia ler o último. Isso igual a leite armado. Já fez, já era. Eu vou pedir para a Cláudia ler o último parágrafo para a gente fechar essa questão 872. Então vai ficar faltando um parágrafo que aí vai ficar de lição de casa. Mas como eu falei para vocês, essa 872 ela é um resumo de tudo que nós conversamos esses praticamente 3 meses. Tanto que nós estamos vendo que nós estamos indo e voltando muito em relação às coisas que nós já conversamos. A Lucilda está fazendo um comentário antes da Cláudia ler. Conheço um homem que vivia na rua, ajudei de casa a teto. Amor, cuidei quando operou e depois de tudo ele me traiu. Eu tinha comigo que ele era a missão cuidar dele. O seu Dirceu está fazendo um comentário que a gente sempre comenta. Obrigado, seu Dirceu. É mais como se esconder atrás de um obsessor. Acabamos de falar, né, seu Dirceu? Nós espírita, então, né? Fez bobagem. E tem uns que eu conheço que até vira o olho, viu, seu Dirceu, para falar que foi obsessor. Esquece se ele é um obsessor porque alguma coisa você fez, né? Não, chegado, né? Chegado, é parça. Então. Obrigado, seu Dirceu. Lucilda, é exatamente isso. Fez a sua parte. Infelizmente, quem não reconheceu foi o outro. Vamos lá? Não. O que está rindo, Cláudia? Não, que às vezes eu levanto meio bravo, meu marido pergunta se eu passei a noite no bravo. Obrigado, seu Dirceu, está concordando. Não, mas duro que ele fala: você passou no brau essa noite? No brau, para tirar sarro. Ele já está começando a aprender alguma coisa. Todos os espíritos, mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana e, como o nosso mundo é um dos menos adiantados, nele se conta maior número de espíritos maus do que bons. Tal a razão porque aí vemos tanta perversidade. Façamos, pois, todos os esforços para este planeta não voltarmos, após a presente estada, e para merecermos ir repousar em mundo melhor, em um desses mundos privilegiados, onde o bem reina sem mescla, e onde não nos lembraremos da nossa passagem por aqui, senão como de um exílio temporário. Vamos lá? Aqui eu lembrei daquilo que é daquela parte do Evangelho que eu fiz com a Ana Lúcia, que há muitas moradas na casa do Pai, porque se a gente está num planeta em que o mal está prevalecendo, né, tem bom, então a gente tem que fazer de tudo para ir para um mundo melhor, onde pelo menos exista, não que o mal não exista, mas que o bem prevaleça. Perfeito, claro. Quer comentar? Não. Gente, essa aqui, só pra gente, esse finalzinho, eu sempre digo que tem um questionamento, né? Porque para nós hoje, que já entendemos, já temos noção de que, por exemplo, a Terra já estará num patamar de regeneração dentro de não sei quanto tempo, então nós poderemos, o que ele está falando aqui,
Tal a razão para façamos, pois, todos os esforços para esse planeta não voltarmos após a presente estada, para merecermos repousar no mundo melhor, em um desses mundos privilegiados onde o bem reina sem mescla e onde não nos lembraremos da nossa passagem aqui, senão como exílio temporário. Lembrando que se a Terra vai se transformar num planeta de regeneração, eu já até ficaria contente de ficar na Terra, né? Aqui na boca não vai dar, mas eu já ficaria contente. Os espíritos, os caras que já estão querendo dar um passo maior, porque os caras estavam no outro patamar. Mas o que ele nos fala aqui é muito importante para que a gente entenda essa questão fechando a lei de liberdade, né? Por isso que ele deixa esse último parágrafo. De novo, constitui a espécie humana, e como o nosso mundo é um dos menos adiantados, nele se conta maior número de espíritos maus do que bons. Tal razão, porque aqui ainda vemos tanta perversidade. Então, o que a Simone está falando? É disso que eu estava falando. Então, Simone, mas assim, quem sou eu na fila do pão? Eu sou o espírito que já estou em condição, através das minhas escolhas, através da minha condição moral. E isso é para olhar no espelho de verdade, não é na frente do Facebook, não é na frente da família, na frente dos amigos, no trabalho. Eu já tenho, com tudo isso que nós conversamos da lei de liberdade, do livre-arbítrio, das escolhas, das responsabilidades das nossas decisões, das nossas escolhas, das nossas plantações. Quem sou eu nessa brincadeira? Porque quando nós olhamos aqui, mundos menos adiantados, neles se conta maior número de espíritos maus do que bons. Se existe um número maior de espíritos maus do que bons, em qual da fatia eu estou? Qual porcentagem? Em qual desse grupo que eu me encontro? Na maioria ou na minoria? Esse é o grande questionamento que eles fazem, encerrando a lei de liberdade. Fala em livre-arbítrio, fatalidade, determinismo, tudo isso nós falamos em 3 meses. E ele encerra afirmando que ainda na Terra nós temos espíritos um número maior de espíritos maus do que bons. Por isso que nós vemos tantas perversidades. E a perversidade aqui fica para reflexão até a semana que vem, que nós vamos entrar numa lei maravilhosa, que é um pouco menos traumática do que foi essa da lei de liberdade. Aonde eu estou? Se a maioria é mal, eu estou na minoria de verdade? Nós já estamos na minoria? Ou somos da maioria? Se somos da maioria, tem uma grande vantagem, tem uma boa notícia para dar. Nós temos tempo de arrumar. Quanto? Não sei se vai desencarnar amanhã cedo. Faz o melhor hoje à noite. Rápido. Por quê? Porque é ponto para tentar melhorar um pouquinho o estragado que eu fui até agora. Mas pode ser que dure mais 50 anos. Aproveite os 50 anos da melhor forma possível. A Simone está falando, nós estamos falando sobre o Covid. Simone, refaz o comentário. Se você está falando de novo que está morrendo de Covid mais mal do que bom, eu vou reforçar. Não sei. E se você está afirmando isso, é uma informação muito privilegiada. Porque nós não temos como avaliar. Senão nós estamos achando que Deus está castigando os ruinzinhos. Senão nós estamos achando que Deus está fazendo o que nós ouvimos no começo da pandemia, de um monte de absurdo, de outras religiões, inclusive da doutrina espírita, que é castigo de Deus o Covid. Não posso imaginar isso. Se nós estamos falando de um Deus de amor, não posso acreditar em momento algum que Deus está punindo um filho seu. Então, se o pensamento é que o Covid veio para desencarnar só espírito mau, então olha que dificuldade para quem está assistindo, para quem vai assistir depois. Olhe para o filho, para o avô,
para a mãe, para o pai, para o amigo, para a vizinha, e olhe que aquele espírito que desencarnou era ruim, então ele merecia ter desencarnado. Simone, Cabe? Se você está falando sobre criança, a gente tem que olhar a criança no sentido, toda criança, ela está criança agora, mas ela é um espírito imortal. Ela é criança. Ela é um espírito milenar. Ela está criança. Eu estou Ana Lúcia, ele está Alexandre, e ela está criança. Então, quando acontecem as barbaridades, como aconteceu, de mortes trágicas com crianças, claro que a gente dói, dá uma dor no coração, fala, nossa, o que uma criança de 2 anos fez? A criança, nessa encarnação de 2 anos, nada. Mas o espírito que ali está é milenar, né? Então, não há, se a gente acredita num Deus justo, não há injustiça, nem com criança, nem com jovem, nem com idoso, nem com, né? Simone, de novo, eu vou tentar ler só para a gente, veja bem, não espíritos maus, mas quem não conseguiria perdão. Perdão de quem? Você já falou 2, 3 vezes em relação ao perdão, talvez outras pessoas tenham essa dúvida. Veja bem, não espíritos maus, mas quem não conseguiria perdão. A pergunta é perdão de quem? Quem daria perdão para esses espíritos que estão desencarnando? E você falou para mim, nada a ver, vou repetir a minha posição em relação a isso. Se nós imaginarmos que desses 400 e poucos mil brasileiros que desencarnaram, todos eram espíritos maus ou que não conseguiriam perdoar ou não conseguiriam perdão, primeiro, perdão de quem? Né? Desculpas, não estou conseguindo me perdoar. Você não está conseguindo se expressar, acho que isso você quis dizer, né? Ah, tá. Então, o Edmilson, existe injustiça, mas não injustiçado. Assim, Simone, só para fechar essa questão do Covid, que acho que ficou confuso em relação a isso, não conseguiria perdoar, ela está falando. Então, eu não entendi, Simone, perdoar... Pessoas que fazem mal com crianças, você não conseguiria perdoar, tá? Mas talvez eu também não, num primeiro momento, a Ana acabou de falar. A gente fica, ainda bem, que nós ficamos ainda extremamente incomodados, que nós ficamos extremamente incomodados, extremamente entristecidos, às vezes com raiva, enfim. Ainda bem que nós ainda nos indignamos com isso, né? Mas o que nós precisamos entender é que nós não podemos rotular o que está acontecendo. Nós não temos essa condição, né? Primeiro que essa questão, quer dizer, eu não entendi ainda essa questão do perdoar. Eu não perdoaria quem fez, talvez seja isso que você esteja falando. Quem foi, de novo, nós falamos várias vezes sobre a questão da palestra do perdão. Quem precisa do perdão é quem dá o perdão, não é quem recebe. Talvez isso para você seja diferente. Você falou que há pouco tempo estava conhecendo. Quem precisa do perdão é quem o dá, não quem teoricamente teria que receber. Então, se você olhar nesse prisma, continuo não entendendo. Os espíritos que estão desencarnando porque não conseguiriam doar o seu perdão ao outrem. Dar o seu perdão. Então, mas, Simone, é um problema de cada um. Nós não podemos colocar isso. Mas isso Deus não ia vir castigar. É isso que eu estou falando. Nós não podemos imaginar que Deus puniria alguém, que Deus falaria assim, não, mas a Cláudia ela não vai conseguir perdoar a outra, ela não consegue. Ela está num padrão que ela não consegue ainda. Ela vai estagiar mais uma vez. Aquilo que nós brincamos agora um pouquinho. Eu vou desencarnar, vou voltar para a Terra com certeza. Para outro planeta que não seja a Terra, porque eu não vou ter condição de ir para a regeneração. Agora, se nós, de novo, talvez a visão seja essa. Se Deus olhar e falar assim, não, aquele ali, acho que ele não perdoa, ele não tem a capacidade de perdoar ainda, aquele lá também não. Então, isso para que haja um mundo melhor. Quem faz o mundo melhor, Simone? Para a gente encerrar, porque realmente... quem faz o mundo melhor? Deus? Eu? Você? Ou todos nós?
um mundo de amor. Quem faz esse mundo de amor? Vamos ampliar a reflexão para a semana que vem. A sua casa é um mundo de amor? O seu bairro é um mundo de amor? A sua cidade é um mundo de amor? Sua família é um mundo de amor? Você está vivendo um mundo de amor. Se você conseguir viver um mundo de amor nos micros, se cada um de nós vivemos num núcleo de amor, nós teremos um mundo de amor. O mundo de amor não vai ser feito por Deus nem pelos espíritos. O mundo de amor será feito por nós. Se eu amar a minha família, eu já estou vivendo no mundo de amor, no micro. Se eu amar o meu bairro, eu estou vivendo no mundo de amor. Se eu viver na minha cidade, no meu país, no mundo, estou vivendo no mundo de amor. E Simone, quando você consegue esse padrão vibratório de amor, é nossa obrigação, naquela escada evolutiva, como a gente está com a mão dada para quem está lá em cima, dá a mão para quem está lá embaixo. O que ainda não aprendeu precisa do seu amor. Para o assassino, para o estuprador, para a pior espécie, sei lá, que você acha que possa ser, assim, as atrocidades que nos deixam tristes, nos deixam inconformados, como eu disse, graças a Deus, que é sinal que a gente se dói com isso, né? Fica mexido, mas a gente não pode esquecer que são filhos de Deus. E talvez eles, olha, Jesus talvez olhe mais por ele do que aquele que desencarnou, porque a providência divina está ali esperando aquele que desencarnou daquela maneira. E aquele que fez o ato está precisando de Jesus. Ele que está doente. Todos nós precisamos. Não é apologia, não, ou falar que eu não ligo, não é isso. Mas a gente não pode falar do amor ao próximo se o próximo, quando a gente diz que o próximo é todos, né? Todos são próximos, todos. Bom, só para encerrar depois, e outra, Simone, depois entra no particular, se de repente a gente não conseguiu expressar, ou se a pergunta não é bem essa, ou se a gente não conseguiu, enfim, senão nós realmente vamos estender, muita gente está comentando em relação a isso. A única coisa que nós não podemos imaginar, pelo menos hoje, com pouco conhecimento que nós temos de doutrina espírita, o que o Evangelho nos diz, o que a espiritualidade vem nos trazer, é que se nós temos um Deus que é só amor, que é justo, soberanamente justo e bom, ele não teria esse tipo de ação que nós temos ainda, que nem você falou. Eu fico ainda indignado quando eu vejo um caso desse das crianças, ou um estupro, ou uma agressão, enfim, ou um latrocínio, ainda me incomoda demais e eu ainda mexe com o meu padrão vibratório. Talvez não devesse mais, eu já deveria ter condição de não me desequilibrar com isso. Ainda me desequilibro, mas não consigo imaginar em momento algum de que o que fez, eu sempre faço esse comentário, vocês já devem ter ouvido falar isso. A pessoa que assiste os jornais que a gente vê que escorre sangue, e ficam assistindo, que escorre sangue acho que só um defensor dos direitos humanos conseguiria explicar risos. O protetor dos direitos humanos defende os humanos. Nós temos um pai que cuida e defende todos nós, inclusive o que cometeu o assassino. Então, o que nos resta em relação a tudo isso, em relação à Covid, em relação a tudo isso que nós falamos, em relação à fatalidade, não consigo, eu, Alexandre, honestamente, não consigo nem sequer imaginar que possa estar existindo uma lista de chamada com os espíritos ruinzinhos, porque é aquilo que eu falei para você, senão nós estaríamos olhando, e você olhar para uma mãe, para um filho, para um marido, para uma esposa, para um neto, para um colega, para um amigo que devolveu alguém para a realidade espiritual através do Covid, e você falar, olha, ruinzinho ele, hein? Deus aproveitou e está tirando todas as coisinhas ruins daqui. Eu imagino o tamanho do estrago que a gente faria.
e não consigo imaginar. Eu continuo achando que estão indo espíritos que precisariam ir. Alguns, inclusive, com aquela citação que eu fiz do Bacelli. Alguns, inclusive, por mérito, para não passarem por uma doença, às vezes, mais dolorida. Mas que nós estamos passando uma situação que, em vez de acusação, nós precisamos de oração, isso eu posso te garantir. O que esses espíritos precisam é, em vez das pessoas estarem brigando por política, em vez das pessoas estarem querendo julgar esse ou aquele, todos precisam de muita oração. Quem foi e quem ficou. Para aumentar a reflexão, quem precisa de oração é o menino que foi assassinado pelo padrasto e o padrasto. Essa é a orientação do Cristo. Essa é a orientação que nós temos no Evangelho. Os dois precisam da nossa oração. Um porque foi ceifada a existência nesse momento da Terra, brutalmente, mas que provavelmente seria necessário para a sua evolução, e outro que cometeu um delito muito sério e que precisa de oração e encontrar o caminho, porque vai ter que expiar, reparar um ato tão criminoso e tão dolorido para nós ainda aqui. Simples assim. Tá bom? Então faz oração final e vamos... E a semana que vem nós voltamos. Tem uma frase aqui no meu livro de oração, meu caderno de oração, que eu acho que cabe o que a gente escreveu hoje. Se não acreditas no poder da própria vontade, observa um barco em movimento. Não é o vento que lhe assegura a direção, e sim o critério do remador. Emmanuel, Chico Xavier. Para fechar os estudos. Eu vou, Chico Xavier, eu vou direto para um cara quase o meu padrão, que é o Edmilson, que falou uma coisa que eu assino embaixo, Edmilson. Gente, um dia todos vão morrer, se não por Covid vai ser de outra coisa. Edmilson Zanon. Perfeito, Edmilson. Nossa, eu fechei com Emmanuel, Chico Xavier. Você viu que eu ergui sua bola, hein, Edmilson? Você viu que eu dei moral para você, hein? Nossa, agora você viu, hein? Você viu que você está me devendo, você sabe que a hora que encontrar você está devendo. Gente, obrigado, boa noite a todos. Ana vai fazer oração final e nós vamos aí. Gratidão a todos que estiveram com a gente, que nós consigamos elevar nosso pensamento a Deus e pensar nas pessoas que necessitam de nossas orações, vibrações, pensamentos positivos neste momento. Como a gente estava falando de pandemia, de Covid, pensemos nas pessoas que estão nos hospitais, as pessoas que estão lutando pela sua vida, que a espiritualidade amiga esteja ao lado de cada um, dando energia, força e sabedoria, tanto ao espírito, a pessoa que está ali passando por esse momento, quanto aos seus familiares, que também estão passando momentos difíceis. Senhor, ilumina o nosso planeta para uma maior compreensão do que estamos passando. Que Jesus, nosso Mestre maior, como sempre foi exemplo na sua vida aqui na Terra, que tiremos dele o que necessitamos para o entendimento do que estamos passando. Sempre lembrando que Jesus veio para os doentes, Jesus veio para curar os males da alma. Gratidão, Senhor, por mais um dia de estudo, a espiritualidade amiga que esteve conosco, aos encarnados e desencarnados que aqui estiveram, gratidão, que a luz do Mestre Jesus ilumine seu lar, que ilumine a todos que estão no seu lar, colocando o remédio necessário durante o estudo, já foi pedido, nessa água, fluidificando-a para que cada um, quando for beber, que tenha o remédio necessário para o corpo físico e espiritual. Gratidão mais uma vez por mais esse dia de trabalho. Que assim seja. Assim seja. O Senhor Dirceu também entrou no mesmo ritmo do Edmilson. Perfeito amor lança fora o temor. João 4:18. Gente, boa noite a todos. Obrigado. Carlos falou Evangelho, bem-aventurados aflitos. Então, amanhã, 7 horas da manhã, fica o convite. Nós temos o nosso Evangelho lá. E à noite, não percam o Divaldinho
falando sobre mediunidade, tá bom? Vocês vão gostar muito. 19h30. Ah, tomei vacina, esqueci de falar. Ai.